Fala pessoal, bom dia, boa segunda-feira, boa semana para todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar mais um Estúdio com o Autor, projeto em parceria com a editora Juspódio. Por meio deste projeto, eu estou analisando capítulo por capítulo do meu Manual Penal Geral. Como eu sempre alerto, no meu Manual Penal Geral, eu divido a matéria em 3 partes: teoria geral da norma, teoria geral do crime e teoria geral da pena. Já trabalhamos teoria geral da norma. Hoje é a última aula no tema, na parte teoria geral do crime, e depois eu já inauguro teoria geral da pena. Já estamos, então, encerrando 2/3 do direito penal, parte geral. Vai ficar faltando a última terça parte, teoria geral da pena. E quando eu terminar o penal geral, aí nós vamos partir para o estude com o autor no penal especial, tá ok? Então fiquem tranquilos no penal especial. Eu quero também alertar que esta live fica gravada, depois eu coloco no meu canal do YouTube. Após a live, do meio-dia até as 2 horas da tarde, este livro fica com preço promocional, fica com preço especialíssimo, tá ok? Eu vou desativar os comentários e depois eu volto no finalzinho para saber se vocês entenderam o tema da live de hoje: concurso de pessoas, tá bom? Concurso de pessoas. Deixa eu desativar os comentários. Joia, vamos lá, vamos começar. Dá para perceber, até pela cor do nariz, que tá um frio tremendo aqui em São Paulo, né? Tá um friozaço. Vamos lá. Eu estou, para quem tem a edição de 2020, eu estou na página 455, capítulo 7 da segunda parte do livro, capítulo 7, concurso de pessoas na prática de crimes. E eu começo na página 455, eu já começo dando um exemplo exatamente para facilitar o conceito. Rogério, quando você dá o exemplo, logo no comecinho, você quer o quê? Eu quero chamar sua atenção para 2 classificações doutrinárias quanto ao concurso de pessoas na prática de crimes. Nós temos o crime monossubjetivo e o crime plurissubjetivo. O crime monossubjetivo é o crime de concurso eventual. É um crime que pode ser praticado por uma pessoa ou várias pessoas associadas. É a regra no Código Penal. Homicídio pode ser praticado por uma pessoa ou várias pessoas associadas. O homicídio é um crime monossubjetivo. Outro exemplo, furto. O furto é um crime monossubjetivo. O furto pode ser praticado por uma pessoa ou várias pessoas associadas. O roubo, crime monossubjetivo. Pode ser praticado por uma pessoa ou várias pessoas associadas. Estupro, a mesma coisa. Nesses crimes monossubjetivos, que podem ser praticados por uma ou várias pessoas, a pluralidade de agentes, se presente, pode ser considerada pelo juiz na fixação da pena. Pode ser causa de aumento, pode ser qualificadora, pode ser circunstância judicial desfavorável, vai depender do crime, vai depender da opção política do legislador. Agora nós temos os crimes plurissubjetivos. Os crimes plurissubjetivos são crimes necessariamente praticados por pluralidade de agentes. A pluralidade de agentes no cometimento do crime é elementar do tipo. Não existe o crime sem pluralidade de agentes. Artigo 288 do Código Penal, associação criminosa. Artigo 288, letra A, constituição de milícia. A organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850 de 2003, são exemplos de crimes
plurissubjetivos, bigamia, rixa, tudo exemplos de crimes plurissubjetivos, onde a pluralidade de agentes é elementar do tipo. E por que eu faço esse esclarecimento logo no comecinho do capítulo 7? Para reforçar a tese de que a teoria do concurso de pessoas só tem pertinência nos crimes monossubjetivos. Por quê? Porque nos crimes plurissubjetivos, a pluralidade de pessoas é elementar do tipo. Então, quando eu estudo o concurso de pessoas na prática de crimes, eu estou estudando o concurso de pessoas nos delitos monossubjetivos. Tá ok? E por quê? Porque nos plurissubjetivos, o tema concurso de pessoas diz respeito à tipicidade, é elementar do tipo. Feita esta observação, eu quero desde logo conceituar o concurso de pessoas. No finalzinho da página 455, eu digo: entende-se por concurso de pessoas a reunião de vários agentes concorrendo de forma relevante para a realização do mesmo evento, agindo todos com identidade de propósitos. No finalzinho da página 255 e no comecinho da página, 455 e no comecinho da página 456, eu faço um alerta, e esse alerta não pode passar despercebido. Para que eu possa falar em concurso de pessoas, essa adesão de vontade deve ocorrer até a consumação do crime. A partir do momento que o crime está consumado, qualquer nova adesão de vontade não configura concurso de pessoas. Aqueles que aderiram à vontade após a consumação do crime, em tese, ou praticam um fato atípico ou um outro crime, mas não aquele. Rogério, deixa eu ver se eu consigo entender bem o que você está falando. Você está dizendo que eu só posso concorrer para um crime se eu aderir minha vontade até a consumação desse crime. Perfeito. Se eu aderir a minha vontade após a consumação de um crime, ou eu não terei praticado crime algum, ou terei praticado um outro delito, delito autônomo. Perfeito. Vamos a um exemplo? Eu dou esse exemplo na página 456. Olha só. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar Fulano e Beltrano resolvem praticar um furto. Fulano e Beltrano praticam o furto, consumam o furto. Aí Cicrano se compromete a guardar a coisa furtada em benefício de Fulano e Beltrano, em benefício dos furtadores. Quando Cicrano se compromete a guardar a coisa furtada, o furto já está consumado. Cicrano não concorre para o crime de furto, o furto já está consumado. Cicrano pratica um crime autônomo, favorecimento real, artigo 349 do Código Penal. E por que ele não responde em concurso com os furtadores? Porque quando ele aderiu, quando ele resolveu cooperar, colaborar, o furto já estava consumado. Se ele, antes do furto se consumar, se ele falasse, olha, podem furtar à vontade, vão lá, furtem que eu me responsabilizo por guardar a coisa, opa, nesse caso, ele aderiu subjetivamente antes da consumação do furto. Então ele não está simplesmente favorecendo os criminosos, ele está induzindo, instigando, auxiliando antes da consumação, induzindo, instigando, auxiliando. Ele vai responder em concurso pelo delito de furto. Perceberam a diferença? Isso é importante. Isso é muito importante. Quando o seu examinador cobra concurso de pessoas na prova, normalmente em dissertação, você não pode deixar de discorrer sobre os requisitos do concurso de pessoas. E a doutrina trabalha
basicamente com 4 requisitos. Primeiro requisito, pluralidade de agentes e de condutas, obviamente. Segundo requisito, relevância causal das condutas. Relevância causal das condutas. Eu vou até pedir para vocês irem fazendo o coraçãozinho aparecer ali para mim, porque é esse coraçãozinho que me faz perceber que o vídeo não trava, tá? Isso. Quando sobe o coração, eu percebo que o vídeo não trava, tá ok? Então, continue pulsando para eu perceber que a transmissão tá ok. Eu vou repetir. Requisitos do concurso de pessoas. Primeiro requisito, pluralidade de agentes. Segundo requisito, além da pluralidade de agentes, eu preciso observar a relevância causal das condutas desses agentes. Terceiro requisito, liame subjetivo entre os agentes. E o quarto requisito, identidade de infração penal. Eu quero perder tempo no liame subjetivo e na identidade de infração penal. Rogério, o que acontece quando eu tenho mais de uma pessoa concorrendo para um crime, pluralidade de pessoas, relevância causal das várias condutas, mas não há entre elas um liame subjetivo? Rogério, e o que significa liame subjetivo? Significa que os agentes atuam conscientes de que estão reunidos para a prática da mesma infração. Se eu tenho pluralidade de pessoas, relevância causal das condutas, mas não há liame subjetivo, as várias pessoas não sabem da existência de cada uma. Eu quero matar fulano. Você quer matar fulano. Nós dois atiramos contra fulano. Eu não sei que você está atirando contra fulano e você também não sabe que eu estou atirando contra fulano. Eu tenho pluralidade de pessoas, relevância das condutas, mas não há liame subjetivo. Eu não sei da sua cooperação e você não sabe da minha. Eu tenho pluralidade de pessoas, eu e você, relevância causal das condutas, da minha conduta e da sua conduta, mas não há entre mim e você liame subjetivo. Pronto, não há concurso de pessoas. Neste caso, em que eu tenho pluralidade de pessoas, relevância das condutas, mas não há liame subjetivo, eu não sei da sua ajuda e você não sabe da minha, eu não sei da sua participação, você não sabe da minha, não há liame subjetivo, eu posso estar diante de uma autoria colateral. Eu explico esse assunto, autoria colateral, um pouco mais na frente, mas deixa eu aproveitar o momento para falar desse tema. Na autoria colateral, eu tenho 2 ou mais pessoas concorrendo para o mesmo evento, mas uma não sabe da outra. E aí como é que eu resolvo? Eu dei o tiro contra fulano, você deu o tiro contra fulano. Se fulano morreu em razão do meu tiro, eu vou responder por homicídio consumado. E você que deu o tiro em fulano, mas fulano não morreu em razão do seu disparo, foi em razão do meu, você vai responder por homicídio tentado. Se nós tivéssemos liame subjetivo, se nós tivéssemos agindo em concurso, os dois responderiam por crime consumado. Mas no caso não havia liame subjetivo. No caso, está presente a autoria colateral. 2 pessoas concorrendo para o mesmo evento sem liame subjetivo. Eu dei o tiro que matou, respondo por homicídio consumado. Você que deu o tiro, mas não matou, ele morreu em razão do meu disparo, você responde por homicídio tentado. Pode acontecer da perícia não saber quem foi o responsável pelo disparo fatal. Se fui eu ou se foi você. Eu não sei que você atirou contra fulano. Você não sabe que eu atirei contra fulano. Não há concurso de pessoas. Fulano morre, mas a perícia não sabe se foi em razão do meu disparo ou se foi em razão do seu disparo. Como é que eu resolvo este imbróglio? Aí eu deixo de ter uma autoria colateral, porque na autoria colateral eu sei qual dos dois matou. Aí eu passo a ter uma autoria incerta. Eu sei quem concorreu para o crime.
Eu e você. Eu sei que a vítima morreu, mas não sei por conta de qual comportamento, se meu comportamento ou se o seu comportamento. Nesse caso, para não haver injustiça, resolve-se aplicando-se o indúbio pro réu. Se eu não sei se foi o meu disparo que matou ou se foi o seu disparo que matou, a melhor solução é fazer com que eu e você respondamos por homicídio tentado, indúbio pro réu. Um dos dois praticou um crime consumado, o outro praticou um crime tentado. Eu não sei quem praticou o crime consumado, eu não sei quem praticou o crime tentado. Então a melhor solução é aplicar o indúbio pro réu. Os dois respondem por tentativa. Autoria colateral, eu sei quem matou. Na autoria incerta, conheço quem concorreu para o crime, mas não sei quem foi responsável pelo resultado. Os dois respondem por tentativa. Veja que a autoria incerta não tem nada a ver com a autoria desconhecida. Autoria desconhecida, eu não sei quem concorreu para o crime. Eu não sei quem é autor do crime. Aqui eu sei quem concorreu para o crime. Eu só não sei quem foi responsável pelo resultado morte. Diferente. Então nunca confunda autoria colateral com autoria incerta e autoria desconhecida. Autoria desconhecida é tema de processo penal, quando você ignora o autor do delito. Tá joia? Eu até apimentei a questão aqui no meu livro, deixa eu até ver a página direitinho. Deixa eu ver, tá aqui, ó. Página 465 e 466. Eu apimentei a questão e eu montei o seguinte probleminha, olha só. Vamos imaginar que eu não sei da sua cooperação, você não sabe da minha. Nós dois atiramos para matar fulano. Eu não sei da sua participação, você não sabe da minha. Nós dois atiramos para matar fulano. Fulano morre. Fulano morre. Se eu sei qual dos dois disparou o tiro fatal, autoria colateral. Se eu não sei qual dos dois disparou o tiro fatal, autoria incerta. E olha o detalhe, vamos imaginar que um dos disparos ceifou imediatamente a vida da vítima e o segundo disparo atingiu a vítima já sem vida. Um dos tiros eliminou a vida dessa vítima. O segundo tiro, quando atingiu a vítima, ela já estava sem vida. O problema é que a perícia não consegue apurar se foi o meu disparo que matou e o seu atingiu a vítima sem vida, ou se foi o contrário. Se foi o seu que eliminou a vítima, a sua vida, e o meu atingiu a vítima sem vida. A perícia não consegue apurar. Se a perícia apurasse, um de nós responderia por crime consumado, o outro por crime impossível. Mas a perícia não consegue dizer se foi o meu disparo que matou ou se foi o seu. Se o meu crime é possível e o seu é impossível, ou ao contrário, se o seu é possível, o meu é impossível. Aplicando-se o indúbio pro réu, nós dois nos beneficiaremos da teoria do crime impossível. Não tem como imputar um crime a você ou a mim, porque isso significa correr o risco de estar imputando responsabilidade a alguém que praticou um crime impossível. Se estivéssemos agindo com liame subjetivo, o problema estava resolvido. Não importa se foi o meu tiro que matou ou se foi o seu. Se houvesse liame subjetivo, estávamos agindo em concurso de pessoas. Responderíamos pela mesma infração. Aliás, a identidade de infração, e aqui eu volto para a página 456, a identidade de infração penal para os concorrentes é uma regra, mas admite exceções. Nós adotamos, em regra, a teoria monista. O que significa isso? Artigo 29 do Código Penal. Em regra,
os vários concorrentes vão responder pela mesma infração penal na medida de sua culpabilidade. Isso é importante. Se eu e você, com liame subjetivo, e liame subjetivo não significa acordo prévio, significa eu sei que estou concorrendo para o seu crime e você sabe que está concorrendo para o meu, independentemente de acordo prévio. Se nós dois estamos concorrendo para o mesmo crime, em regra, vamos responder pela mesma infração penal. Em regra, vamos responder pela mesma infração penal. Agora, quando eu digo que, em regra, nós vamos responder pela mesma infração penal, quando eu digo, em regra, nós vamos responder pela mesma infração penal, isso não significa que nós vamos responder pela mesma infração penal com a mesma pena. O artigo 29 diz que nós vamos responder pela mesma infração penal na medida da culpabilidade de cada um. Na medida da culpabilidade de cada um. Vamos responder pela mesma infração penal, mas o juiz na sentença tem que individualizar pena. Se nós dois concorremos para o mesmo crime, por exemplo, um roubo, isso não significa que as nossas penas são iguais. Vamos responder pelo mesmo crime, 157. Mas a minha pena pode ser maior que a sua maior que a minha. O juiz tem que individualizar a pena. Por isso que o 29 fala, na medida de sua culpabilidade. Entenderam? Entenderam? Eu vou até ativar o comentário aqui para fazer uma pergunta rapidinha. Por enquanto, eu estou sendo claro no que eu estou falando, eu já vou desativar outra vez, só para saber se eu estou sendo claro aqui. Estou sendo claro, vocês estão conseguindo entender? Deixa eu ver o que estão... O Laírton falou sim, estou sendo claro, estou sendo claro. O Fran falou que sim, estão entendendo? Porque agora eu vou aprofundar um pouco. Estou sendo claro até agora, deixa eu ver mais alguns feedbacks aqui, mais alguns feedbacks, sim. Tá, então deixa eu desativar os comentários novamente. Preste atenção. Eu falei para vocês que no concurso de pessoas, em regra, os concorrentes respondem pela mesma infração penal. Em regra. Por quê? Porque, excepcionalmente, os vários concorrentes podem responder por infrações distintas. Podem responder por infrações distintas. E aí nós não adotamos o monismo, e sim o pluralismo. Exemplo emblemático: corrupção passiva e corrupção ativa. O corrupto responde pelo 317, o corruptor pelo 333. Eles concorreram para o mesmo evento, mas não respondem pela mesma infração penal. O corrupto pelo 317 e o corruptor pelo 333. É uma exceção pluralista à teoria monista. Rogério, eu estou vendo aqui o 317 e o 333 tem a mesma pena, né? Tem a mesma pena. Curiosamente, tem a mesma pena, mas nem sempre isso acontece. Olha o exemplo. A gestante consente no aborto. Responde pelo 124. E um terceiro realiza o abortamento. Esse terceiro responde pelo 126. Concorreram para o mesmo evento, o abortamento, mas respondem por infrações distintas. A gestante pelo 124 e o terceiro provocador pelo 126. É uma outra exceção pluralista à teoria monista. E aqui nós não temos exatamente a mesma pena para os dois. Tá bom? Então guardem isso. Todos que concorrem para o mesmo evento, em regra, respondem pela mesma infração, que não significa que respondem com a mesma pena. Podem sofrer penas distintas até o final, porque o juiz vai individualizar a sanção. Agora, excepcionalmente, ainda que eu tenha pluralidade de pessoas concorrendo para a mesma infração, podem sofrer tipos distintos, cometer crimes diferentes, até mesmo com penas diferentes. Exceção pluralista à teoria monista. Tá joia?
Bom, rapidamente, eu quero fazer aqui algumas observações. Eu trato no livro da autoria, conceito de autoria, e o conceito de autor depende da teoria adotada. Nós temos duas teorias se degladiando a respeito do conceito de autor. Para uma corrente, autor é quem realiza o núcleo do tipo. Quem concorre para o crime sem realizar o núcleo do tipo, induzindo, instigando, auxiliando, mas sem realizar o núcleo do tipo, é partícipe. Já tem outra teoria que diz não. Autor não é necessariamente quem pratica o núcleo do tipo. Autor é quem tem o domínio do fato. Autor é quem tem o domínio do fato. E partícipe é quem não tem o domínio do fato. Então, repito, no conceito de autoria temos divergências, temos várias teorias. As duas principais se degladiam da seguinte maneira. Uma teoria diz, autor é quem realiza o núcleo do tipo, o verbo nuclear, é quem mata, é quem subtrai, é quem constrange, é quem falsifica. Esse é o autor. O partícipe é aquele que realiza, é aquele que concorre para o crime sem praticar o núcleo do tipo, instigando, induzindo ou auxiliando. Uma outra corrente, teoria do domínio final do fato, diz que não, autor não é necessariamente quem realiza o núcleo do tipo. Autor é quem tem o domínio final do fato. E partícipe, quem não tem o domínio final do fato. A partir do momento que você já sabe que existe essa discussão, eu quero terminar a nossa live falando da punibilidade do partícipe. Da punibilidade do partícipe. E eu estou exatamente na página 469 e na página 470. Uma primeira corrente diz que eu só posso punir o partícipe. E aqui que eu quero que vocês prestem atenção, porque eu vou montar um probleminha, e no post que eu vou fazer daqui a pouco, a respeito da promoção do livro, que fica com uma promoção durante 2 horas, este livro vai ficar do meio-dia até as 2, com preço especial, eu quero que vocês coloquem lá, Rogério, eu entendi o probleminha, eu entendi o caso, eu entendi a solução dada. Então preste atenção, é agora que eu vou pedir muita atenção para vocês. Veja, para uma primeira corrente, nós podemos punir o partícipe desde que o fato principal, o fato do autor, seja típico, ainda que não ilícito. É a teoria da acessoriedade mínima. E essa teoria da acessoriedade mínima, que diz que é suficiente para se punir o partícipe que o fato principal seja típico, é uma teoria injusta. Por que é injusta? Porque, de acordo com essa teoria, se eu te instigar a agir em legítima defesa, você pratica um fato típico, mas não ilícito. Você não responde por crime, porque agiu em legítima defesa. Mas eu respondo. É uma teoria injusta. Então esqueço a teoria da acessoriedade mínima. Vamos para a próxima. A próxima é a teoria da acessoriedade limitada ou média. É essa a teoria que prevalece entre nós. Para se punir o partícipe, basta que o fato principal seja típico e ilícito, mesmo que não culpável. Se eu concorri para um fato principal típico e ilícito, mesmo que não culpável, eu posso responder pelo crime, eu partícipe posso ser punido, ainda que você, autor principal, que não tem culpabilidade, fique livre da responsabilidade. Exemplo clássico. Eu concorri para um ato infracional de furto. Ato infracional cometido por um menor de 18 anos. O menor de 18 anos está livre. Vai responder de acordo com o ECA. Eu posso ser punido de acordo com a teoria da acessoriedade média ou limitada. Eu concorri para um fato típico e ilícito, ainda que não culpável,
eu já posso ser punido. Isso aqui não se confunde com a autoria imediata. A autoria imediata, o agente se vale de um inimputável para praticar o crime. Ele tem o domínio do fato e se vale de um inimputável para praticar o crime. O exemplo que eu estou dando de partícipe em ato infracional é o menor que tem o domínio do fato, e eu só estou concorrendo de forma acessória. Tem até uma tabela aqui na página 461 do meu livro, diferenciando autoria imediata de participação. O autor imediato, o comportamento dele é principal, enquanto que o partícipe é acessório. O autor imediato tem o domínio do fato, o partícipe não tem o domínio do fato. Então vejam só a diferença. Ó. Se eu, Rogério, convenço o menor de 18 anos a praticar um furto para mim, eu sou o autor imediato, porque eu tenho o domínio do fato. Ele é um instrumento na minha mão. Agora, se o menor resolve praticar um ato infracional e eu só auxilio esse menor, eu não sou autor imediato, ele tem o domínio do fato. Eu só colaboro, eu sou um partícipe. E como tal, eu posso ser punido. Perceberam a diferença de autoria imediata e participação? Joia! Isso é muito importante. Então, olha o probleminha que eu vou colocar para vocês aqui. Olha o probleminha. Imunidade parlamentar absoluta. O parlamentar é imune nas suas opiniões, palavras e votos. Por que o parlamentar é imune nas suas opiniões, palavras e votos? É uma garantia dele. Ele não responde penalmente? Não. E o que fica excluído do substrato do crime para ele não responder penalmente? Quando eu digo que o parlamentar é imune nas suas opiniões, palavras e votos, que ele não será responsabilizado penalmente nas suas opiniões, palavras e votos, eu estou dizendo que ele não responde por crime nas suas opiniões, palavras e votos. Por quê? Porque o fato que ele pratica não é típico, mas não é ilícito, é típico, é ilícito, mas não é culpável, é típico, é ilícito, culpável, mas não é punível. Nós temos 7 correntes. 7 correntes. Tem uma corrente que diz que o parlamentar, nas suas opiniões e palavras, não pratica fato típico. Se ele não pratica fato típico, eu não posso punir nem mesmo o partícipe. Uma outra corrente diz que ele não pratica fato típico. Numa segunda corrente diz que ele pratica fato típico, só não é ilícito. Uma segunda corrente diz que ele pratica fato típico, só não é ilícito. Se ele pratica fato típico, mas não é ilícito, pela teoria da acessoriedade média, eu não posso punir o partícipe. Uma terceira corrente diz que ele pratica fato típico, ilícito, mas não é culpável. Opa, para essa terceira corrente, que diz que o parlamentar pratica fato típico ilícito, só não é crime porque não é culpável, eu posso punir o partícipe sim. E aí, Rogério, o Supremo decidiu que o parlamentar, nas suas opiniões, palavras e votos, não pratica fato típico. Opa! A partir do momento que o Supremo decidiu que o parlamentar, nas suas opiniões, palavras e votos, não pratica fato típico, eu não posso punir o partícipe do parlamentar. O partícipe do parlamentar vai se safar da responsabilidade penal. Por quê? Porque ele colaborou para um fato principal que sequer é típico. Eu só posso punir o parlamentar, eu só posso punir o partícipe que concorreu para o fato cometido pelo parlamentar, se o fato cometido pelo parlamentar fosse ao menos típico e ilícito, e para o Supremo sequer típico é. É exatamente esse ponto que eu quero saber se vocês entenderam. Deixa eu ativar o comentário aqui, estou ativando os comentários. Vocês entenderam? Foi uma aula um pouco mais rápida, assim, o assunto é extenso, mas eu precisava terminar esse tema. Por quê? Porque na próxima aula nós vamos já falar de teoria da pena. Todos entenderam? Eu estou vendo aqui, pelo menos está parecendo que sim. Sejam sinceros, viu, pessoal? Se vocês acharem que eu estou sendo muito confuso na explicação,
Pode ser sincero aqui, não tem problema algum. Eu não tenho problema algum com críticas, viu? Desde que sejam, obviamente, críticas construtivas, vocês não vão detonar, tá? Então, dentro daquele programa de 30 minutos por live, hoje eu até estendi um pouco, 6 minutos, eu quero que... algumas pessoas me perguntando se teoria dualista é sinônimo de pluralista. Não. A teoria dualista, ela traz uma responsabilidade para autores diferente da responsabilidade do partícipe. Para alguns, nós temos a teoria dualista lá no artigo 29, parágrafo 1º, tá joia? Então, eu acho que a galera entendeu? Aqui, eu quero que fale mais devagar. Vou tentar. É que se eu falar mais devagar do que eu já falo, aí que a gente não progride. Por isso que eu deixo gravado, viu? Você que achou que eu falei um pouquinho rápido, por isso que eu deixo gravado e coloco no meu canal do YouTube, para você assistir mais vezes, tá bom? Mais vezes. Joia, tranquilo? Eu não encontrei o exemplo da imunidade no livro. Ô Vitória, tá lá no capítulo da imunidade parlamentar. Esse exemplo da imunidade, Vitória, tá lá na imunidade parlamentar. Lá no capítulo da imunidade você vai conseguir enxergar esse exemplo que eu dou do parlamentar, tal. Aí eu faço um link com os dois, tá ok? Faço um link com os dois. Então é lá na imunidade parlamentar, leia lá. Tá bom? Deixa eu ver aqui, Bom, eu vou ter que entrar em teoria da pena na próxima live, tá ok? Tô vendo aqui, grande Otávio. Otávio, nosso futuro promotor de justiça, já está presente. Infelizmente eu não vou conseguir compartilhar lives hoje por conta de um compromisso que começa. Otávio na promotoria, tá aqui, ó. O nosso mascote, futuro promotor de... Eu não vou conseguir compartilhar hoje, infelizmente, com ninguém, porque eu tenho uma reunião no Ministério Público e tenho que me preparar. Tá joia? Legal? Eu quero agradecer a atenção de todos. Eu vi alguns aqui perguntando a respeito da minha pós-graduação, uma pós-graduação que eu tenho na Faculdade Atami. Eu sou coordenador e participo de 100% das aulas por meio da plataforma Zoom, ou seja, são aulas ao vivo e interativas. Se você quer mais informações, entre lá no site da Faculdade Atami, vá lá no EAD, vai encontrar pós em Ciências Criminais aplicada comigo, já vi uma pessoa perguntando. Tá bom? Galera, muitíssimo obrigado pela atenção de todos e até a próxima.